Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Elias. Estaremos estudando nesse domingo mais uma lição da revista da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Somos ali da Igreja Assembleia de Deus do Alto Coramara. Temos por pastor o pastor presidente, pastor Berê, juntamente com o pastor Tiago e toda a sua família pastoral. Que Deus os abençoe em toda sorte de bênçãos. Temos a nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Letícia, juntamente com seu esposo, irmão Jonathan. Temos a nossa professora, a irmã Edileiga, e a professora Leila. E hoje eu estou com a oportunidade de estar falando um pouco mais das verdades bíblicas, juntamente com os irmãos. A nossa lição, a qual nós estamos estudando, é o verdadeiro pentecostalismo. Essa lição aqui, onde Deus tem falado muito aos nossos corações, onde Deus tem falado profundamente e diretamente com as nossas razões, né? Já que é uma lição que fala sobre o verdadeiro avivamento cristão, sobre o mover do Espírito, a infusão dos dons espirituais. É uma lição que tem sido grande bênção na minha e na sua vida, por conta desse momento de crise a qual nós estamos vivendo. Nós não estamos tendo a oportunidade de estudar numa sala, e nós estamos transmitindo na nossa timeline, né? No nosso canal do YouTube, juntamente com todo o corpo da igreja. E você, eu tenho certeza que será ricamente abençoado, né? Através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos estar estudando a lição de número 6, né? Da nossa revista, Santificação, comprometidos com a ética do cristão. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito, né? Nós temos aqui o nosso textuário baseado lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, onde o texto nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrando que santificação é um processo progressivo, dia após dia, né? Até chegarmos à estatura de varão perfeito. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: nós precisamos seguir. É o seguimento, né? Seguir a paz com todos e, juntamente com a paz, a santificação. Porque sem esses dois pontos, sem esses dois atributos, ninguém verá o Senhor. E esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, meus irmãos, ela nos diz assim, santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ou seja, o crente precisa estar em uma vida de santificação diária, contínua, ainda mais nesses últimos dias a qual nós estamos vivenciando. A nossa leitura por base dessa lição, ela se encontra lá em 1 Pedro, o capítulo de número 1, verso 13 em diante, que diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E se envorcardes por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Abro um parêntese aqui para falar. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse texto eu gosto sempre de usar por base para dizer que todo cristão que crer que Cristo Jesus é o Senhor, ele entende que a vida dele aqui nessa terra é apenas uma fração de tempo. Ele é como um peregrino em uma terra estranha. Estamos aqui de passagem, estamos caminhando rumo ao nosso verdadeiro lar eternal, as mansões celestiais. O verso 18. Sabendo que não foi coisa corruptível, com prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência, na verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, permanece para sempre. Amém? Meus irmãos, eu vou tentar ser bem claro, rápido, prático e bem objetivo nessa lição, para que o nosso entendimento venha a ser alcançado de forma simples, sem dificuldades, né? A introdução, o comentarista, ele deixa da seguinte forma: Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santidade em santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Essa palavra, ela soa até como uma forma, de certo modo, as pessoas têm ela como uma forma de diferencial, mas todo cristão tem santificação como seu processo de vida. O cristão que é um cristão genuíno, um cristão que se separa do mundo, que se afasta das suas práticas antigas. Isso nós não fazemos para mostrar que somos melhores ou que somos superiores, não. É porque nós entendemos que o nosso Deus é santo e o mundo olha para nós com um olhar de julgamento, aonde o cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, quando na verdade isso é uma mentira. É um engano que o nosso adversário implantou na mente do mundo, porque, como a palavra do Senhor nos deixa bem claro, ela nos diz da seguinte forma: todas as coisas nos são lícitas, tudo nos é possível fazer. Porém, o cristão que tem a sua mente transformada, ele consegue entender e julgar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Um cristão que vive em uma vida de santificação diária, ele consegue separar o bem do mal, a luz das trevas, né? O certo do errado. Porque o mundo não, o mundo vive da sua forma desdeixada, ele se entregue. A Bíblia fala que o mundo já está entregue aos seus prazeres, aos seus delitos. E o cristão entende que se ele roubava outrora, por ele ser cristão, em um processo de santificação, ele não rouba mais. Se ele tinha uma roupa, uma veste indecente outrora, ele como cristão, ele tem a sua mente transformada e ele muda a sua forma de se vestir de uma forma não escandalosa. E isso não é vergonha, isso é mudança de caráter. Isso é uma atitude de santificação, preservando o seu corpo, a sua consciência, a sua mente, de uma forma que não vai ser pesado, né, na sua conduta. E isso não é vergonhoso. O mundo tem um olhar contrário, né, à verdade bíblica, porque o mundo já está entregue às suas paixões. O primeiro tópico aqui é um tópico bem interessante, um tópico de introdução, onde ele tem aí o seu tópico apresentado com seus subtópicos, né? Nós vamos falar o seguinte, santificação no Antigo Testamento. Como que era o processo de santificação no Antigo Testamento? A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência e essência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo, ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade de Deus a sério, né? A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade do Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, de coisas, para serviço do sagrado. Separar-se daquilo que é comum
ou imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente ao que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico é kadarse, ser santo, ser santificado, santificar-se, ser posto à parte, é mais usado no Antigo Testamento. Ele aparece 830 vezes, incluindo os seus aderivados, né? E cuja ideia central é separar-se daquilo que é comum, daquilo que é normal para o mundo. Citar exemplo, né? É o primeiro salmo da Bíblia que diz: bem-aventurado o varão que não segue o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes mantém o seu prazer na lei do Senhor. Olha aí a santificação inclusa na rotina de vida do cristão. Ele é bem-aventurado, porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não segue o conselho do homem imoral, do homem iníquo, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele medita naquele que é santo e vive uma vida de santificação. Segundo tópico, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessão. Consagração é santificação, são termos distintos. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto que façam, dependendo do seu contexto. Exemplo, que façam vestes a Arão para santificá-lo. Olha o exemplo. A vestimenta do sacerdote Arão santificava ele. Ou seja, a forma que ele se vestia santificava a vida dele. O exterior santificava o interior de Arão. Por causa da consagração. A roupa foi feita em consagração a Deus. Ou seja, uma vez consagrada a Deus, ela tornou-se santa e santificada para ser utilizada para culto daquele que é santo. Citar um exemplo, o rei Nabucodonosor leva os utensílios da casa do templo de Deus na invasão babilônica e leva para o seu reinado. Passa-se o seu tempo de rei, surge ali um novo rei. O novo rei, não conhecendo aquela história, pega os utensílios que foram consagrados ao Senhor e começa em um banquete a se prostituir, a embebedar-se, né, com aquilo que foi consagrado ao Senhor. Automaticamente, Deus, olhando para aquilo que foi consagrado a ele, sendo utilizado em uma obra profana, Deus ali escreve uma escritura na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que tem o seu significado: pesado foste na balança e achado em falta, cortado está o teu reino. Quando ele utilizou os utensílios consagrados a Deus, os utensílios que foram santificados ao Senhor, em uma festa profana, Deus, que é extremamente santo, se manifestou e acabou com aquilo tudo, acabou com a festa, dividiu o reino daquele rei, dividiu o seu tempo, acabou a sua história. Por quê? Porque ele profanou aquilo que era sagrado. E há uma diferença entre aquilo que é santo. Santo é pessoal. Agora, consagrado pode ser utensílios, pode ser vestimenta, é aquilo que você consagra ao Senhor em santificação. A Nova Almeida atualizada, o verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, que significa ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes e levitas, né? O terceiro tópico desse nosso primeiro ponto é a purificação. Nós estamos falando aqui sobre a santificação, a consagração e a purificação no Antigo Testamento, né? O termo tahor, puro, limpo, deriva-se do verbo ser limpo, ser puro, santo. Pertence ao mesmo campo semático de ambos os que foram aplicados anteriormente, que é santidade a Deus, santidade ao Senhor.
como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda a sorte de pecado e idolatria. A purificação ela era utilizada antes da consagração e antes da santificação. Olhando para o cenário do tabernáculo, era posta ante a entrada do templo uma pia de bronze. Para quê? Para que o sacerdote, antes de adentrar no santuário, antes de entrar onde a presença do Senhor habitava, ele precisava se lavar. Ele lavava suas mãos, lavava sua nuca, lavava o seu rosto, lavava os seus pés. E isso era o sinal de purificação. O termo grego equivale a taher, que significa tornar-se limpo. Ou seja, a purificação ela era essencial no Antigo Testamento, né? Você precisava se lavar, você não podia adentrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Era mais rígido. O povo do Antigo Testamento levava mais a sério, né? Acerca da santificação. Vamos estar vendo aqui. A síntese desse primeiro tópico é o seguinte: o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. E ela é a plenitude gloriosa de sua essência moral. E ele exige que aqueles que o busquem também em santificação e em santidade. Como ele diz lá em Levítico, né, 22, Levítico 19:2, se não me falha a memória, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, né? O segundo tópico, com seus respectivos subtópicos, nós estaremos tratando dele agora, fala assim, santificação no Novo Testamento. A santificação, santidade e seus consignados são termos comuns no Antigo e no Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. A nova aliança, santificação, é semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação na vida do cristão. Ou seja, todo cristão genuíno tem Cristo por base, tem Cristo por exemplo, por espelho. A sua vida, a sua conduta, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Normal, em tudo, a sua forma de viver. O cristão genuíno tem a sua santificação baseada nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Não contrário ao Antigo Testamento, onde Deus deixara 10 mandamentos e 613 braços de lei para que o povo seguisse, para que a santificação fosse completa nela, né? Cristo não nos deixa um novo mandamento, não nos deixa um novo conceito de santificação, mas ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dando-nos a entender que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque quem busca a Deus só temos como buscar a Deus em santidade, só temos como buscar a Deus em um processo de santificação. E seguir a paz com todos nada mais do que os 10 mandamentos unidos, né, num contexto só. Se você quer seguir a paz com seu irmão, você não vai cobiçar o que ele tem. Você não vai roubar, você não vai defraudar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai desejar a mulher do próximo. Você vai seguir a paz com todos, você vai seguir a paz com o seu próximo. E é o mandamento que Cristo nos deixara, né? É os 10 mandamentos embutido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a você, você não vai buscar se prejudicar. Você vai buscar aquilo que é melhor para você, para sua família. E isso você reflete o caráter de Cristo e ama o seu próximo, né? O primeiro subtópico aqui diz assim, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito que antes estava implícito no Antigo Testamento. Isso a respeito da obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade, força, honra e santidade. De modo que a obra da santificação é um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade,
como pela trindade na unidade. Eu costumo usar esse termo e dizer Deus é plural no singular e singular no plural, né? E a obra salvífica e a obra de santificação, ela resulta nas três manifestações do mesmo, né? No Deus Pai, que é santo, no Deus Filho, que é santo, e no Deus Espírito, que é santo, né? Essas são as três pessoas atuando na obra da redenção da humanidade, né? Tá lá em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, né? O segundo subtópico, de forma bem clara, diz assim, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação, ou seja, é instantâneo, né? Nós não precisamos mais da pia de bronze para nos lavarmos, para tornar-nos limpos, né? Para adentrarmos diante da presença do Senhor. Como lá em Hebreus nos diz, né? Hoje nós temos o Novo Testamento nos dá esse privilégio, nós temos um novo caminho, nós podemos adentrar o santuário de Deus através de um novo caminho, que é através do sangue de Jesus, como Apocalipse nos fala, né? Que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, né? Porque o sangue do Cordeiro tem o poder de nos tornar mais alvos do que a neve, né? Aí diz, né, não há no Novo Testamento um ritual de purificação, cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico, né, do sistema que acontecia no Antigo Testamento. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isto é, quando o pecador recebe a salvação em Jesus, pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição do pecador para a santificação. Exemplo, se outrora ele fazia algo que era contrário à palavra de Deus, agora que ele professou a Cristo como seu Salvador, ele não faz mais. Em um processo de santificação, a sua mente foi completamente transformada. Como diz lá, né, em em 1 Coríntios, capítulo, me falhou a memória, né, Romanos 12, aonde diz, para não nos conformarmos com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Porque só quem tem a sua mente renovada pode experimentar de Deus a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Somente quem tem a sua mente transformada pode experimentar isso de Deus em santificação, né? Vamos lá. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, né? Quando o ser humano confessa a Cristo como seu Salvador. Isso é a obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Quando o cristão confessa a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo, que é santo, passa a habitar nele e causa a metanoia, a mudança de vida, a mudança de conduta, a mudança de pensamento, né? Vamos estar seguindo aqui para o nosso terceiro tópico. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer a criança, continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também na vida espiritual, né? Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, meus irmãos, é impossível nós termos um encontro face a face com o nosso Criador, que é o desejo de nossa alma, né? Sabemos que todo ser humano há de se apresentar a Ele, e só através da santificação nós seremos livres do julgamento que nós sofreremos, né?
que sofrerá a humanidade se não seguir o processo de santificação. A santificação é uma via contrária, uma via na contramão desse mundo. Se o mundo está caminhando a passos largos para o abismo, nós caminhamos a passos largos rumo à santificação, rumo à transformação de mente, rumo a uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, né? Porque isso é o que Deus quer. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus implica-se nisso, que todos os homens sejam salvos, mas a sua soberania implica-se em João 3,16, onde diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer, para salvar todo aquele que nele crê. E lembrando que o ato de crer é Deus quem atribui ao ser humano, né? O homem, ele pode ter vários desejos, várias cobiças na sua vida, mas só Deus é capaz de colocar dentro do coração do homem o desejo pela eternidade, o desejo pela vida eterna, porque o homem segue o curso desse mundo, mas quando Deus escolhe o homem, como lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, se não me falha a memória, onde diz assim, na verdade, não é vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, a escolha para a salvação, ela parte de Deus. E eu creio que se você está vendo esse vídeo, se você está tendo esse momento, essa aula aqui, foi Deus que escolheu esse momento, foi Deus que te separou para esse momento, foi Deus que te escolheu. E em santificação, Ele aperfeiçoará a sua obra na salvação até a aparição de Cristo. Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos convença, porque é Ele que veio para convencer o homem do pecado e do juízo e da salvação que Deus há de manifestar a todo homem, né? A síntese desse tópico, né? Desse tópico ao qual nós abordamos a santificação no Novo Testamento, tendo seus subtópicos como uma obra da Trindade, a natureza da santificação e a necessidade da santificação, é a seguinte: no Novo Testamento, a santificação é a semelhança do caráter de Cristo embutida no cristão. Ou seja, o cristão genuíno em santificação reflete a glória de Cristo. Muito diferente, né, de algumas coisas que temos visto por aí. Porque nós não somos como Moisés, né, que teve a glória de Deus manifesta no seu rosto, de modo que teve que colocar um lenço diante da sua face, porque os filhos de Israel não aguentavam olhar para ele, e o brilho foi saindo, foi sumindo, até que Moisés voltou-se a ser um brilho, a ter a sua fisionomia natural. Não, nós não somos como Moisés. Nós refletimos diariamente o brilho do Espírito Santo, a glória, a majestade de Cristo, né? É como um espelho. O mundo olha para nós e tem que enxergar o seu pecado para se converter, para se arrepender, para ter a sua mudança de vida, né? E nós refletimos o caráter de Cristo. Essa é a síntese desse segundo tópico, né? Caminhando agora para o terceiro tópico final, tópico de conclusão da nossa lição. Eu espero que tenha sido bênção para você até aqui, né? E eu creio que tem sido. Que Deus continue abençoando a minha e a sua vida, né? O terceiro subtópico fala assim, a santificação aplicada ao crente, né? O cristão precisa sim ter as suas regras, né? Tem que ter os seus limites estabelecidos por Deus, né? O Espírito Santo é a fonte da santidade e o Senhor é o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é uma obra de um Deus trino. É uma obra do Deus trino. Primeiro subtópico, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e as exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade, né? Não é diferente o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, o reino de sacerdotes, a nação santa, o povo adquirido, né? É revigorador na igreja. O ensino petrino nos mostra o estilo de vida dos crentes. Exemplo,
O Antigo Testamento, Deus escolheu a nação de Israel, separou dentre os israelitas ali uma classe, né, os levitas. Dentre os levitas escolheu uma outra classe, os sacerdotes, o sumo sacerdote, né? E escolheu esse povo para ser o particular de Deus, né? O dízimo de Deus, aquilo que é santo. Essa tribo, ela estava separada de todas as outras demais. Ela era o referencial de santificação, ela era o referencial aonde Deus se manifestava. Deus falava diretamente com os membros dessa tribo, e essa tribo refletia ou tornava audível a voz de Deus ao povo, né? E Pedro, lá em sua epístola, faz uma comparação a nós, a igreja do Novo Testamento, dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para anunciar, para refletir, para falar daquele que nos tirou do reino das trevas ou do poder das potestades malignas e nos trouxe para o reino da sua luz. Ou seja, nós somos o referencial nesse mundo, nós somos o diferencial entre os iguais. Nós não podemos ser semelhantes ou igual ao mundo, não. Nós refletimos a glória e o caráter de Cristo, né? A comunidade de Jesus tem esses atributos, ela reflete a imagem de Deus, né? Aqueles irmãos que vieram do paganismo, né, de uma vida pagã, voltada à idolatria, às imagens de esculturas, ou até mesmo das drogas, na prostituição, né? Aqueles irmãos que vieram desse meio, agora são norteados pelo Espírito Santo a viver uma vida, né? Que vive neles, e por isso eles precisam renunciar a essas práticas antigas, essas práticas gentílicas, essas práticas passadas. Se ele adulterava, agora que ele tem o Espírito Santo, ele não adultera mais, porque ele tem o caráter de Cristo. Se ele roubava, agora ele não rouba mais, porque ele tem o caráter de Cristo, né? E isso é a comunidade de Jesus. Nós somos a comunidade de Jesus, nós somos chamados para ser a diferença. Se o mundo faz, nós não fazemos, porque nós não somos igual ao mundo. Lembrando que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são possíveis, mas nem todas as coisas me edificam, né? Essa é a diferença entre o limpo e o sujo, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Segundo subtópico, de uma forma clara, rápida e objetiva, né? Uma vida santificada. Somos santificados pelo quê? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, é a nossa água, é a nossa purificação. Ela nos torna limpo, nos torna mais alvo do que a neve, né? Pelo sangue de Jesus, pela palavra e pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto é muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Uma vida de santidade é cheia do Espírito, mantém distância das coisas que, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, Gálatas capítulo 5 fala o que? As obras da carne são manifestas. O crente cheio do Espírito Santo, o crente que busca a santificação, ele não segue segundo as obras da carne, porque elas são manifestas, são prostituição, avareza, idolatria, mentira, feitiçaria, porfias, inimizades, dissensões, heresias e coisas semelhantes a essas, prostituição, lascívia. Oxi! Os irmãos sabe bem o que é lascívia? A lascívia é uma coisa que tem contaminado muitas igrejas por aí. E nós temos achado que é uma coisa normal. Lascívia é portar-se de uma forma sensual, né? É portar-se de forma que a minha aparência ela tem que chamar mais atenção do que o meu caráter. Para o mundo é normal vestir uma roupa vulgar, mas para o cristão não. A lascívia aplica-se nisso, né? Numa forma de sedução. Isso não pode entrar no caráter cristão, isso é contrário às verdades de Deus, né? Muitas mulheres fazem
uma maquiagem tão pesada que aquela maquiagem se torna tão atrativa, isso é lascívio, é pecado. Né? E nós, como cristãos, não vivemos baseados nesse sistema desse mundo. Nós somos diferença, nós somos o diferencial, nós somos chamados à parte, né? A uma vida de santificação, porque as obras da carne são manifestas, né? E eu já disse aos irmãos, mas o fruto do Espírito é diferente. O fruto do Espírito é o que? É paz, justiça, gozo, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É muito diferente, né? Aqueles que praticam as obras da carne não podem entrar no reino de Deus. Mas para quem manifesta o fruto do Espírito, esses é de Deus e o maligno deles não pode tocar, né? Seguindo aqui, dando seguimento, Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E o que é a ética? A ética cristã, o terceiro tópico, para nós concluirmos essa nossa lição. A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega etios, hábito, costume. Hábito, costume, ética, né? Que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e o errado à luz das Escrituras. A ética cristã é aquilo que a Escritura diz para você, o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom e o que é o mal. Né? Trata-se da parte teológica que estuda o padrão e a conduta conforme a vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Aonde nos fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus, né? E não vos conformar com este mundo, né? E o fruto do Espírito, né, que está lá em Gálatas, né? Aqui por mim recitado anteriormente. A tal prática precisa ser treinada e se torna um hábito. Isso agrada a Deus, as pessoas e por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus, né? Você já viu um testemunho, né, de algumas pessoas, alguns ímpios, né, que falam assim, nossa, aquela pessoa é diferente. Eu não acredito que... É como você encontrar uma carteira na rua e nessa carteira contém o documento, o telefone de contato e uma quantia em dinheiro. E você ir lá e entregar ao dono que o perdeu. Se for um incrédulo, essa pessoa vai glorificar a Deus. Por quê? Porque vai ver em você o caráter de Cristo. Isso é transformador. Isso é renovador. Mesmo que muitas vezes, né, a nossa consciência, o nosso instinto humano luta contra esse processo de santificação, mas nós precisamos tornar isso uma prática diária, né? Como João 8,32 nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dizendo o quê? Dizendo que a libertação cristã é um processo contínuo. Quanto mais você conhece a verdade de Deus, mais livre você vai ser dos carrapichos, né? Que agarram na vestimenta, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu irmão, a conclusão e a síntese desse tópico é: o Espírito Santo é a fonte da santificação, é a fonte da santidade, segundo o padrão de Jesus Cristo, né? A conclusão dessa nossa lição fala o seguinte: sobre a santificação, precisamos saber o significado e a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas da religião legalista. A santificação é a marca de uma vida plena, em plenitude do Espírito Santo. Meu irmão, eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para você. Eu acredito que Deus falará poderosamente no seu coração, assim como Ele tem falado aqui no meu.
e que nós venhamos, né, buscar cada vez mais nos aproximar do Senhor, né, já que estamos vivendo dias tão difíceis, né, dias perigosos, dias tenebrosos, aonde o sistema desse mundo, o príncipe desse mundo, o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que elas olhando não enxerguem, para que ouvindo não escutem, né? E assim caminham de forma desgarrada as verdades de Deus, aonde o Deus desse século tem tentado perverter as verdades bíblicas, mostrando que o errado é certo e que o certo tornou-se errado, e que o Senhor, né, torne mais claro o meu e o seu entendimento, né, que a vontade dele permanece a mesma, boa, perfeita e agradável. E de todas as maneiras, todas as coisas juntas sempre hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, que Deus possa lhe dar uma semana abençoada, lhe guardar debaixo da proteção do Espírito Santo e que Ele complete a obra no seu entendimento e no seu coração. Quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus eu te peço, cobre o teu filho com teu sangue e a tua filha com teu sangue, livra de todo mal, cumpra a tua obra e conclua, Pai, aquilo a qual o Senhor determinou para que cada um de nós façamos aqui na terra, Pai, porque sabemos que somos filho teu, que somos escolhidos do Senhor. Eu te louvo, Pai, e te glorifico por este momento que o Senhor nos proporcionou, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe em tudo, no nome de Jesus. Amém?